Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um Metrópole Saúde comigo, Tarsila Alvarindo, e na operação Zé Silva, meu querido. Boa tarde, Zé. Tudo bem com você? E boa tarde a você que está aí escutando a gente. Hoje o nosso assunto é dor músculo-esquelética de origem ortopédica. A nossa convidada para falar desse assunto é a doutora Roberta Moitinho, ortopedista da Clínica de Terapia da Dor. E além de ortopedista, ela é especialista em clínica da dor. Então, você que está aí, sente várias dores no corpo, não sabe de onde vem, o que é, fique ligado no nosso programa hoje. Zé já está ali fazendo sinal que sofre com a dorzinha no ombro, não é isso, Zé? Então, igual a você, tem muita gente, independente da idade, viu? Às vezes as pessoas acham que pessoas mais velhas, mas não. A gente vai tirar todas essas dúvidas aqui com a doutora Roberta. E você que está aí, se quiser participar, ligue pra gente. 3505-5000 é o nosso telefone. O nosso portal, metro1.com.br. Você pode acessar, ficar bem informado e mandar mensagem direto para o estúdio. Além disso, tem o nosso WhatsApp, que é o 981553258. Pode ficar à vontade para participar com a gente a partir de agora. E boa tarde, doutora Roberta, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde, Tarsila. Boa Tarsila mesmo. Tarsila. Boa tarde, Zé. Boa tarde, ouvinte da Rádio Metrópole. É uma honra poder estar aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema de origem musculoesquelética ou dor ortopédica aqui na Rádio Metrópole. E é um prazer para a gente também recebê-la aqui. Doutora, já queria começar perguntando para a senhora, o que é, afinal, essa dor de origem ortopédica? Conceitualmente, dor é uma experiência sensitiva ou emocional que é desagradável. Pode ser ligada a uma lesão em algum tecido do corpo da gente ou uma lesão em potencial. De origem ortopédica, envolve os elementos ortopédicos. Então, o foco é dor em ossos, articulações, ligamentos, tendões, articulações, estruturas do esqueleto. Certinho, doutora. Agora, tem muitas dores e muitas doenças relacionadas à dor que às vezes a gente se confunde, né? Tem artrose, artrite, tendinite. Qual a diferença básica entre elas? Bem, a artrose é uma doença degenerativa de uma articulação. Tendinite é um processo inflamatório de um tendão. Artrite é um processo inflamatório de uma articulação. Então, mas elas podem ter sintomas parecidos? Sim. Podem ter sintomas parecidos, sim. Principalmente a dor. Qual é essa característica principal que faz com que elas se assemelhem? É o tipo de dor? É uma dor mais intensa que não passa? É uma coisa muito pontual? Como é, doutora? Um processo inflamatório pode ser agudo ou pode ser crônico. Então, num quadro mais agudo, a dor normalmente é mais intensa, de forte intensidade ou moderada intensidade, associado a inchaço e normalmente levam à limitação da função do indivíduo que está acometido por essa dor. No caso de uma artrose, que é um desgaste, essa artrose pode silenciar a pessoa, conviver com ela e um dia ela provocar uma dor nesse paciente, a depender da localização do processo de desgaste e evoluir com um quadro de dor que pode ser aguda ou crônica. Certinho. Agora, tem alguns sintomas característicos que indicam algumas inflamações necessariamente, não é isso, sim, doutora sim. Roberta? Quais são? Um processo inflamatório, ele envolve algumas características. Dor é a principal delas. A gente pode também ter inchaço no local. A gente pode ter aumento da temperatura, porque aumenta a circulação do organismo naquela região inflamada, tentando debelar esse processo inflamatório. Normalmente a gente também tem, pelo próprio quadro de dor, uma limitação da função dessa pessoa. Ele fica mais limitado por conta da dor. Às vezes, se a dor for no pé, numa articulação de carga, ele pode até nem conseguir andar. Essa especialidade de tratar a dor especificamente, independente das doenças que provocam essa dor, é relativamente nova, não é isso, doutora Roberta? É uma especialidade nova, mas que hoje já está tomando o mercado, porque é uma especialidade que realmente é eficiente. Hoje em dia já existem centros que têm, inclusive, residência médica em clínica da dor. Porque
cada vez mais as pessoas estão vivendo com dores crônicas. A senhora estava me falando agora há pouco sobre dados estatísticos e tudo mais. A gente pode explorar um pouquinho esse assunto aqui no ar? Pode. A população em geral está envelhecendo e as pessoas estão cada vez mais exigentes. Então as pessoas querem quantidade de vida com qualidade. Então não é à toa chegar paciente idoso de 90. Eu tenho 2 pacientes no consultório de 95 anos e que estão estáveis. Fazem seus tratamentos, fazem suas atividades físicas, controlam a alimentação, porque é um contexto. As pessoas vivem mais. A dor é um sintoma e também é uma doença. 60 milhões de brasileiros, quase mais ou menos 1/3 da população brasileira, ela é acometida por dor. A nível de população mundial, essa porcentagem é de 7 a 40%. E a maioria desses pacientes, mais ou menos 50 a 55%, eles ficam com limitação da sua função, com limitação para o trabalho, com limitação para ter uma vida normal, uma vida social. Então, é um motivo de preocupação das pessoas e é a principal causa da consulta no consultório de clínica de dor. E causa mesmo um problema até psicológico, porque ninguém fica completamente bem sentindo dores, né, isso, doutora? Com certeza. Aí já passa do físico ao emocional, porque a própria limitação e incapacidade geram estresse emocional. E isso perpetua a dor e vira um ciclo vicioso. Então, a gente não trata só a parte física quando a gente acolhe um paciente que sofre de dor crônica. A gente tem que tratá-lo como um todo. O emocional realmente fica muito abalado. Esse tratar como um todo, a senhora fala de um tratamento com vários profissionais envolvidos, chamado multidisciplinar. Vocês utilizam esse tipo de tratamento na clínica da dor? É importantíssimo. Terapia da dor. É importantíssimo. No grupo da CTD, da Clínica de Terapia da Dor, somos um grupo que temos médicos, equipe de enfermagem, equipe de psicologia, temos quiropraxia, tudo isso é envolvido no contexto do tratamento de paciente de dor crônica. Agora, quais as doenças que mais levam essas pessoas aos consultórios de dor, doutora? Dor é um leque de problemas que levam à dor. As doenças musculoesqueléticas, as doenças do sistema locomotor, né? Os músculos, os tendões, as articulações, é a grande maioria do público da gente. Mas a gente também tem várias outras causas de dor. São tipo doenças sistêmicas, pacientes que que têm diabetes, pacientes que têm alterações hormonais, como hipotireoidismo, outras doenças hematológicas, doenças reumatológicas, tudo isso pode levar à dor. E a gente também trata esses pacientes. Mas a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes de origem de dor ortopédica. A coluna é o grande vilão, doutora? É um dos. Coluna, joelho, quadril, ombro, pé. Vamos lá falar um pouquinho de cada um deles. Quais são os maiores problemas relacionados à coluna que vocês atendem? Hoje em dia, com a grande demanda do nosso dia a dia, o estresse de trabalho, a gente tem que quase sempre estar matando um leão por dia. Muitas pessoas têm dores nas costas. Às vezes esses problemas são nas estruturas da coluna, ou vértebra, ou disco, ou intervertebral, ou músculo, mas às vezes a dor é o próprio músculo por tensão muscular, tensão, cansaço, fadiga. Isso, essa tensão do dia a dia hoje leva muita gente para os consultórios, né? Leva, e muitas das vezes a gente tem dificuldade de tratar, porque o estresse que gera essas dores também tem que ser tratado. Às vezes é problema no trabalho, às vezes é a própria ergonomia no trabalho, uma sobrecarga de trabalho. E a gente também tem que lidar com esse contexto. Por isso que é importante o papel do tratamento multidisciplinar na dor. A parte psicológica de um paciente que tem dor crônica é muito afetada e tem que ser também trabalhada em contexto com a parte médica. Então, é um aparelho complexo o nosso corpo. Muito complexo, né? Muito complexo. Doutora, já tem umas perguntas aqui para a senhora. Ana diz o seguinte: tenho 7 dias que estou com uma dor latejante nas costas, na região da costela, do lado direito. É insuportável. Tomo remédio e nada. Pode ser a cadeira que passa o dia todo sentada no trabalho? Não sei mais o que faço. Boa tarde, Ana.
Sim. A causa da sua dor pode ser ergonomia, sim, mas também pode ser algum outro problema que realmente é preciso uma avaliação especializada no seu caso e a partir daí a gente derivar ao tratamento específico indicado para o seu problema. Doutora, no caso de uma paciente que chega a um consultório como Ana, quais são os exames indicados para identificar onde que é essa dor, se é uma dor de origem ortopédica, muscular, como é que pode ser feito? À medida que o paciente chega para a gente, o início desse tratamento é eu acolher esse paciente e o ouvir. A gente tem que ouvir as queixas e dessas queixas a gente já direciona nosso raciocínio em direção ao diagnóstico. Além de ouvir, a gente tem que examinar esse paciente, porque os exames ajudam no diagnóstico, mas a partir do exame físico que a gente vai, depois de uma detalhada anamnese, exame físico, a gente vai lançar mão ou não dos exames que a gente ache que sejam necessários. A depender do quadro, por exemplo, dor nas costas, podem ser ocasionadas por dismetria dos membros inferiores, ou seja, um membro ser mais curto do que outro. Lógico que ela vai ter uma sobrecarga muscular e lógico que ela vai ter dor nas costas, pode ter dor no bumbum, nos glúteos, pode ter dor nos ombros, tudo isso por um descompasso muscular. Então a gente tem que, nesses casos, avaliar o paciente como um todo, de costas, ele em pé, ele sentado, ele deitado. A gente pode pedir radiografia da coluna, uma escoliose, por exemplo, pode também provocar essas alterações musculares. Então, a depender de cada caso, a gente pode pedir raio-x simples, escanometria de membros inferiores, que é o exame que a gente faz para medir o comprimento dos dois membros inferiores. E se tiver um encurtamento, a gente tem que tratar isso. Doutora, esse encurtamento pode às vezes não ser necessariamente uma perna maior que outra, pode ser só de uma falta de alinhamento postural, isso pode ser causado? Não, encurtamento é encurtamento. Tem que necessariamente haver dismetria, ou seja, certo. Um membro tem que ser menor do que outro. Esse tema que você acabou de perguntar, a gente tem que fazer uma avaliação para poder direcionar a nossa terapêutica. Certinho. Você que ligou o rádio agora, estamos conversando com a doutora Roberta Moitinho, ortopedista e especialista em clínica da dor. Se quiser participar, pode ligar pra gente, 3505-5000, nosso telefone. Pode mandar mensagens pelo portal metro1.com.br e pode mandar também pelo nosso WhatsApp, que é o 981553258. Doutora, tem uma pergunta aqui de Bárbara, ela diz o seguinte: meu esposo tem diabetes e tem neuropatia, ele sente muita dor nas pernas. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Boa tarde, Bárbara. Realmente o diabetes leva a um quadro de neuropatia, porque é uma doença metabólica, é uma doença de origem endócrina que causa uma alteração no organismo como um todo. E uma das principais causas da procura no consultório de pacientes diabéticos é realmente dor nas pernas, principalmente dor tipo queimação. A gente precisaria avaliá-lo para direcionar o tratamento no caso específico do seu esposo. Prontinho. E Mila diz o seguinte: doutora Roberta é uma excelente profissional. Graças a ela, não sinto mais dores na lombar nem no calcanhar. Fascite plantar, isso mesmo, doutora? Sim, isso. Depois de passar por vários médicos, ela me curou. Parabéns à Rádio Metrópole pelo programa. Muito obrigada, Mila. Vou aproveitar aqui o caso de Mila e já fazer uma pergunta, doutora. No caso de Mila, é muito comum as dores na lombar, acompanhada com a dor no calcanhar. O que significa? Boa tarde, Mila. Muito obrigada pelo comentário. Fico muito feliz que tenha sido parte da responsabilidade foi minha em ter conseguido lhe tratar e lhe curar. Em relação à fascite plantar, é uma patologia que dá nas plantas dos pés. É um processo inflamatório numa estrutura que a gente chama de fáscia plantar. Então, quando ela inflama, produz um quadro de fascite. E realmente é muito doloroso e é muito incapacitante. Muita gente não consegue nem andar. E por isso mesmo começa a mancar. E pode ter dor no joelho, por sobrecarga, pode ter dor nas costas, pode ter uma descompensação muscular. Então, não é que a fascite tem a ver com a dor nas costas, mas a fascite provoca uma incapacidade
e o andar dessa pessoa fica tão limitado, dificultoso, que acaba provocando uma desarrumação na parte muscular. Você acaba distribuindo para o resto do corpo. Exatamente. Como você pode, né, isso, doutora? E as partes que não são preparadas para aquilo, sentem, é isso? Sentem sim, porque assim, a distribuição do corpo, do peso do nosso corpo nas pernas é feita de maneira igual, em teoria. Se você tira o peso de um lado e sobrecarrega o outro, com certeza você vai evoluir para um quadro de dor, se isso persistir por muito tempo. Porque às vezes o processo inflamatório você consegue debelar rapidamente e cura. Mas se não, muito provavelmente ele vai ter outras dores associadas ao quadro inicial inflamatório. É complicado. Doutora, tem um ouvinte aqui, ele não se identifica, ele diz o seguinte: tenho início de artrose no joelho, pois rompi o menisco e não fiz cirurgia. Tem remédio e tratamentos que não precisam de cirurgia, pelo jeito ele tem um trauminha com cirurgia. Ele está perguntando também se lá na Clínica de Terapia da Dor aceita convênios médicos. Boa tarde, ouvinte, que não se identificou. O quadro de artrose já é um quadro mais avançado de uma doença, já é um distúrbio, uma alteração da cartilagem dessa articulação. O trauma nesse joelho que levou a uma lesão do menisco não tratado, provavelmente foi uma das causas da evolução. Eu não sei qual é a sua idade, mas muito provavelmente foi a causa do processo de artrose, que no caso de trauma prévio, essa artrose pode ser precoce. Existe tratamento, sim, que não é cirúrgico, e na Clínica de Terapia da Dor, que nós temos as unidades de Ondina e do Trade Center, e na Clivale do Shopping da Bahia, temos a unidade de Clínica de Terapia da Dor, que trabalhamos, sim, com convênios. Doutora, Sérgio está na linha 2 para falar com a senhora. Boa tarde, Sérgio. Caiu. Mas Felipe faz uma pergunta. Tibialite, a senhora pode explicar um pouquinho sobre isso? Todo o sufixo "ite" significa inflamação. Então, tibialite é um processo inflamatório da tíbia. Normalmente deve ser por sobrecarga. Normalmente esses processos inflamatórios de membros inferiores são traumáticos. Muito provavelmente ele é esportista. Ele deve fazer alguma sobrecarga. Você deverá procurar um médico, porque a gente precisa te avaliar, porque esse processo inflamatório pode evoluir até para uma fratura. Então, lhe aconselho procurar a equipe médica especializada. Estamos à sua disposição na Clínica Terapia da Dor. Prontinho. E Jorge na linha 2. Alô. Oi, Jorge, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Jorge. Doutora, eu tenho 64 anos. Eu estava com a dor no joelho da perna esquerda. Doía e de vez em quando estalava. E estava com a dor na cintura. Mas como eu não liguei muito, tal, desapareceu. Então, não sinto mais nada no joelho esquerdo, nem na cintura. Eu fui no médico clínico, e expliquei. Ele disse que pela minha idade, no joelho deve ser artrose. Aí eu disse: doutor, o senhor me recomenda a bicicleta ergométrica, se você vai procurar um ortopedista. Suponhamos que seja início de artrose, né? Eu posso usar a bicicleta ergométrica? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Todo paciente que tem dor, ele precisa fazer atividade física, sim. Em relação à bicicleta ergométrica, é uma atividade que você não tem impacto sobre sua articulação. Você me comentou que não tem dor. Então, pode fazer sua bicicleta tranquila. Você precisa realmente fortalecer essa musculatura das coxas. E com isso, você vai diminuir a carga nesse joelho e, consequentemente, você vai prolongar esse período sem dor. Prontinho. Vanderlei na linha 2. Valderli na linha 2. Desculpa, Valderli. Boa tarde. Boa tarde. Como é o nome da convidada, a doutora? Doutora Roberta Moitinho. Boa tarde, doutora Roberta. Boa tarde, dona Valderli. Doutora Roberta, que feliz eu vou estar falando com a senhora. Olha, eu tenho 65 anos, sou diabética. Eu gostaria primeiro de saber, atende pelo Proserve na Clivale? Não, na Clivale não. A senhora, onde fica o seu consultório? Na Clínica Terapia da Dor, na Ondina,
e na Clínica Terapia da Dor do Salvador Trade Center. Correto. E a segunda pergunta. Eu tenho, que o pessoal chama debaixo do calcanhar, como é que chama? Esporão. Popularmente esporão. Qual é a causa, doutora? Dona Valderli, o esporão é uma calcificação numa estrutura que nós temos na planta do pé chamada fáscia plantar. Quando essa fáscia inflama, ela dói. O esporão, ele existe nessa fáscia, mas por ser uma calcificação, ele não dói. O que dói é a fáscia. Então, a senhora tem um quadro de esporão com dor, a senhora tem um quadro de fascite plantar calcificada. Então, precisa ser tratado. Precisa ter tratado, com certeza. Dulcineia na linha 3, Oi, Dulcineia, boa tarde, tudo bem? A todos, tudo bem. Boa tarde para você e a doutora. Boa tarde. Sabe a minha dúvida? Eu já estou com 48. Eu já tenho artrose desde 38. E ele me passou o diclofenaco e mandou fazer caminhada de 7 dias. Por uns 3 minutos, mais ou menos. Aí que você acha que eu devo voltar ao ortopedista para ele passar uma fisioterapia ou volta a tomar novamente o medicamento e caminhar? Dona Dulcineia, boa tarde. A gente precisa saber onde é a artrose da senhora, se a senhora está sentindo dor, se a senhora não está sentindo dor, como é a dor da senhora. Então, eu lhe aconselho procurar a equipe da CTD para a gente fazer uma avaliação e poder lhe orientar direitinho. Prontinho. E tem aqui Eduardo do Cabula, ele diz o seguinte: meu tendão de Aquiles rompeu há 5 anos. Devido ao alto valor da cirurgia, não a fiz. Ando puxando da perna. Posso ser considerado deficiente físico por conta disso? Boa tarde, Eduardo. Quando você faz uma lesão de tendão, o tendão, por ser uma estrutura elástica, ele faz uma retração. Muito provavelmente a batata da sua perna deve ser um pouquinho mais gordinha do que o outro lado, e na região do tendão de Aquiles deve estar uma região mais escavada, como se fosse, entre aspas, um buraco. Deficiente físico, o senhor tem uma limitação física. Seria necessário fazer uma avaliação para ver o nível dessa retração. Às vezes a rotura não é completa, você pode fazer uma cicatrização, porque o corpo humano muitas das vezes tem um músculo acessório nessa região que pode funcionar como seu tendão de Aquiles, que é o músculo plantar delgado. Existe mais ou menos em 30% da população. Então, assim, a gente precisaria lhe avaliar para lhe dar essa resposta. Doutora, chegou a hora do nosso intervalo comercial. Na verdade, já está passou rapidíssimo. A gente vai para o nosso giro de saúde, intervalo comercial, e na volta tem giro sustentável, Zé. Até daqui a pouquinho. Giro de saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. 10 anos. Excelência e referência. Olá, Tarsila. Uma ótima tarde aos ouvintes da Metrópole. Entre os reflexos do déficit financeiro enfrentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, que acumula 70 milhões de reais em dívidas, está o atraso de repasses para pesquisas relacionadas à saúde. Só no Instituto Gonçalo Muniz, braço da Fiocruz na Bahia, mais de 12 milhões de reais aguardam para serem liberados. Deste total, 1,5 milhão seria destinado a uma pesquisa do médico e pesquisador Miter Maia Galvão Reis, que estudaria os efeitos do Zika em bebês de gestantes expostas ao vírus. Também no giro de hoje, no próximo sábado, será realizada a primeira caminhada do Dia Internacional da Síndrome de Down de Lauro de Freitas, na região metropolitana. O evento, chamado Happy Down, vai acontecer em Vilas do Atlântico e mobiliza entidades públicas e a iniciativa privada da região interessadas na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A caminhada está marcada para sair às 9 da manhã, com ponto de partida no Educandário Marisa Pitanga e concentração a partir das 8 horas. E uma última informação: pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram um teste para fertilidade masculina que pode ser feito em casa ou com a ajuda de um smartphone. O acessório conectado ao celular tem um custo de cerca de R$14 e mostra o resultado em segundos. Até agora, um teste básico para rastrear a fertilidade dos homens precisava ser feito em um hospital ou clínica com a ajuda de técnicos para operar equipamentos de alto custo. Os resultados podem demorar alguns dias ou semanas. Jéssica Galvão para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.
Estamos apresentando Metrópole Saúde. Olá, estamos de volta. Eu sou Tarsila Alvarindo, fico com vocês aqui até às 5 da tarde com o Zé Silva e hoje na companhia da doutora Roberta Moitinho, ortopedista e especialista em clínica da dor. Nosso assunto é dor musculoesquelética. Você que está aí escutando a gente pode ficar à vontade para participar, pode ligar 3505-5000, nosso telefone, e pode mandar mensagem pelo portal metro1.com.br e pelo nosso WhatsApp, que é o 981553258. Doutora Roberta, já tem Paulo na linha 2 para falar com a senhora. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, doutora Roberta. Boa tarde, Paulo. Eu tenho fascite plantar e também esporão. Eu queria saber da senhora se eu posso dar continuidade às minhas caminhadas na esteira ou devo focar mais em bicicleta ergométrica? Tudo depende do seu sintoma, Paulo. Você acabou de me dizer que você tem fascite. Quem tem fascite tem dor. Então, eu aconselho que você use um calçado apropriado e evite impacto. Então, no momento de dor, eu aconselho que você vá para a bicicleta e não para a esteira. Certinho. Agora, doutora, tem uma pergunta aqui de Tereza. Ela diz que é diabética, é operada da coluna lombar com placa e parafuso. As câimbras nas pernas estão bem difíceis de conviver. Durante quase todas as noites ela sente. O que são essas câimbras tão dolorosas? O que ela pode fazer? Boa tarde, dona Tereza. No seu caso específico, a senhora tem 2 problemas que nós temos que tratar. Primeiro, o quadro dessas câimbras nas pernas podem ser pela própria diabetes, que é o quadro de neuropatia diabética, e também pelo próprio problema da coluna lombar, que você já foi operada, a senhora já foi operada. Como a senhora tem dor, a gente já caracteriza isso como uma dor crônica, que é aquela dor que persiste após 3 meses e que necessita de um tratamento específico. O que nós, na clínica de dor, podemos lançar mão para esse tipo de tratamento? Nós temos os tratamentos não medicamentosos, que aí entra a fisioterapia, quiropraxia, alongamento, exercício, nutrição com perda de peso, e tem os tratamentos medicamentosos, que no caso de dona Tereza, com certeza ela vai necessitar. Nós podemos fazer uso de medicações analgésicas, nós podemos fazer uso de medicações mais potentes para o tratamento de dor neuropática, e aí entram os anestésicos, através de aplicação de bloqueio, tanto no local ou próximo ao local da dor, ou bloqueio venoso. O anestésico melhora muito esse quadro de dor neuropática. Nós podemos também lançar mão de outras medicações que chamamos de coadjuvantes na terapêutica da dor crônica, através de anticonvulsivantes, através de antidepressivos, porque essa dor é de origem nervosa. Então, a gente tem que tratar esse nervo que perpetua esse quadro crônico. Então, os anticonvulsivantes estão indicados, os antidepressivos estão indicados, obviamente, de acordo com cada caso. Normalmente, esses pacientes têm outros problemas associados, então precisa de uma avaliação para a gente saber qual é o tratamento mais indicado para cada caso. Então, eu lhe convido a ir na CTD, procurar médicos da equipe para fazer uma avaliação especializada e indicar o tratamento mais recomendado para o seu caso. Prontinho. E Aurélio Gonzalez fala com a gente da Espanha, doutora. Ele diz o seguinte: levo vários dias com dores na mão esquerda. Segundo os médicos, tem o que se chama aqui na Espanha de dedo de gatilho. Qual seria uma solução? Boa tarde, Aurélio. O dedo em gatilho é um processo inflamatório na bainha que envolve o tendão que faz a flexão desse dedo. Muitas das vezes essa bainha só é inflamada, então o tratamento com fisioterapia analgésico e também com bloqueio tem boa resposta, mas nos casos mais avançados essa bainha fica mais espessada, o que impede o tendão de deslizar e com isso o dedo trava. Nos casos mais avançados, mais graves, aí a gente realmente tem que indicar cirurgia. Mas na grande maioria das vezes não é tão avançada assim e nós em clínica de dor tratamos. E Abençoado diz o seguinte: doutora, sinto uma dor que apareceu do nada no bíceps do braço esquerdo. Curioso que ao deitar essa dor se intensifica mais. O que pode ser? Ouvinte da Rádio Metrópole que se identificou como Abençoado, nós precisaríamos ter uma avaliação clínica. A gente precisaria lhe ver para lhe examinar, para ter um diagnóstico. De repente a gente precisa pedir algum exame, então o diagnóstico preciso, por essa descrição, não tenho como lhe dar.
Doutora, João Batista diz o seguinte: eu sinto dores localizadas na superfície dos ossos do tórax. Às vezes só dói se apalpar. O que pode ser? Boa tarde, João. Essas dores podem ser normalmente posturais ou por esforço físico. Normalmente é muscular. Quando você toca, você pode ter algum músculo que esteja com o que nós chamamos de gatilho muscular, e isso realmente é provocador quando você toca. Então, seria também uma indicação de procurar a clínica da dor para a gente fazer uma avaliação e indicar terapêutica. Doutora, infelizmente acabou o nosso tempo. A senhora estava aqui toda nervosa, achando que olha, passou rapidíssimo, ainda tem várias perguntas. A senhora vai precisar voltar outra vez. Com certeza, será uma satisfação retornar ao programa. Espero que tenha podido ajudar os ouvintes que tenham problemas ortopédicos ou não ortopédicos, porque a clínica de dor não somente atende problemas de origem ortopédica, e sim de outra natureza, problema de dor pélvica, enxaqueca e etc. Nós estamos à disposição de vocês na Clínica Terapia da Dor, na unidade de Ondina, na unidade do Trade, na Clínica Terapia da Dor da Clivale, do Shopping da Bahia. Estamos abrindo a unidade também no Shopping Paralela. Ótimo, então que não falta não falta opção de onde ser atendido. Nós somos um quadro de médicos muito bem preparados. Nós temos uma formação continuada toda semana. Nós nos reunimos para estudar tudo que há de atualização em dor. Inclusive o grupo da gente também está formando médicos de dor através de pós-graduação Lato Sensu, que vão abrir as aulas agora no mês de abril, e também de acupuntura. Quem tiver interessado, pessoal da equipe de saúde, procurar a CTD. E tem um número lá no nosso telemarketing, você que está aí interessado pode ligar. E uma ouvinte que a senhora respondeu aqui, a senhora que é diabética, ela já disse que gostou muito, que vai lá na clínica visitar. Estarei à disposição, é uma satisfação grande poder acolher vocês e melhorar a qualidade de vida, porque às vezes a gente não consegue tratar a causa da dor, mas a gente melhora a qualidade de vida, que é o nosso maior objetivo. E o que é importantíssimo, não é isso, doutora? Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. Um abraço, até amanhã. Agora vai começar o Jornal da Cidade, segunda edição, com Malu Fontes, Chico Kertes, Faustão, Stephanie. Fiquem aí. E até lá, até amanhã eu volto aqui com vocês, às 4h. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Clínica Oftalmológica Doutora Rita Lavinha, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida faz bem pra você. INED, Instituto de Nefrologia e Diálise. Marque sua consulta. 2104-0091. E CTD, Clínica de Terapia da Dor. Marque sua consulta. 3032-0050.